Vivemos em um mundo que produz cada vez mais lixo. E mais lixo é sinônimo de mais problemas. A queima sem controle e o descarte em locais inapropriados provocam a contaminação do ar, do solo e dos cursos d'água. Por isso, a necessidade de se investir cada vez mais em itens que se decomponham de forma mais rápida no ambiente. Produtos biodegradáveis é o tema de hoje do Viver Ciência. Por definição, um produto biodegradável é todo e qualquer material que consiga se degradar completamente no ambiente, quer seja solo, água, nos métodos de compostagem, desde que micro-organismos do solo ou dessas compostagens consigam utilizar esse material como fonte de alimento e ele é totalmente reincorporado ao ambiente, não existe resíduos com relação ao processo final de descarte desses materiais. Os produtos biodegradáveis são um contraponto aos tradicionais, gerados a partir do petróleo, como o plástico e o isopor. Itens que podem levar centenas de anos para se desintegrar, gerando graves problemas urbanos e ambientais. Se você pensar do ponto de vista estratégico, em termos de cidade, presença de plásticos, isopor, contaminando leitos fluviais, entupindo esgotos, ele contribui para enchentes, para a escoriação de córregos e rios e, além disso, ele contamina tanto o solo quanto a água e faz com que esse solo fique menos fértil, então a gente perde produtividade no solo e que essa água se torne contaminada, afetando tanto a vida aquática, de peixes, moluscos, algas, tudo que tiver vivendo no ambiente aquático, tanto a nossa própria vida, porque nós precisamos desses leitos fluviais para obter a nossa água potável. Além de poupar o meio ambiente, os produtos biodegradáveis possuem uma outra grande vantagem. Eles reduzem nossa dependência por recursos que correm sério risco de se esgotar. Daqui a 20, 30 anos no máximo, espera-se ou estima-se que as reservas de petróleo caiam drasticamente. E a partir daí nós temos que ter produtos alternativos para suprir a população com esses produtos. Isso é a maior vantagem de quando você pensa em um produto biodegradável. Ele não afeta, não fere o meio ambiente e ele é uma alternativa ao que nós já temos hoje. Sabemos que daqui a algum tempo não vai existir mais. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre produtos biodegradáveis. Nossos convidados são a doutora em Química, coordenadora do Laboratório de Química de Polímeros e professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, Kátia Flávia Fernandes, e o mestre em Ciências Moleculares e pesquisador do Laboratório de Química de Polímeros da UFG, Marcos Antônio Pereira Júnior. Bem-vindos ao nosso programa. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui mais uma vez nesse programa tão interessante que fala sobre ciência. Olá pessoal, agradeço ao programa Viver Ciências pelo convite e espero que a gente possa trocar informações aqui a respeito do tema de biodegradabilidade para a gente ficar mais atento ao tema e se conscientizar melhor a respeito desse tema. Com certeza. E a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Beatriz, eu gostaria de saber por que os países mais ricos são os que mais produzem lixo. Então, olá Beatriz. Realmente os países ricos ou países desenvolvidos são os que mais produzem lixo. Isso porque a população, esses países, elas são mais consumistas, ou seja, elas utilizam uma gama de material muito maior, plástico, que sejam descartáveis no meio ambiente. Com isso, então, se gera um grande número de resíduos. Então, mais da metade de todo o lixo que é produzido mundialmente são derivados desses países desenvolvidos, ou seja, dos países de primeiro mundo. Os Estados Unidos atualmente ocupa o primeiro lugar no ranking de maior produtor mundial de lixo e ele produz cerca de 0,5 tonelada de lixo por habitante ao ano. Ou seja, é um descarte indiscriminado de uma quantidade de lixo que é jogado no ambiente e que contamina e que pode persistir durante centenas de anos ali. É a lógica, certo? Eles consomem mais, então produzem mais lixo. Produzem mais lixo. Por ser um país industrializado, ou seja, eles têm um acesso a esses produtos industrializados que então geram uma quantidade de resíduo muito maior que é liberado no ambiente. E atualmente, como saiu agora 1º de junho, o presidente dos Estados Unidos anunciou a saída do Acordo de Paris, onde ele tira a responsabilidade então sobre a emissão de gases, mostrando a despreocupação com o meio ambiente. E a ONU também atualmente soltou uma nota referindo-se que a produção do aumento de lixo será 3 vezes maior
do que o crescimento populacional até o ano de 2050. Isso mostra, então, como está sendo descartado de forma inconsciente esses resíduos que são gerados. Realmente dados muito preocupantes. Vamos ver então a próxima pergunta. Meu nome é Matheus e eu gostaria de saber qual é a matéria-prima mais utilizada na produção de produtos biodegradáveis. Então, boa tarde, Matheus. Olá. Corta, né? Falei Olá, boa tarde. é isso mesmo. Então, olá Matheus. Boa tarde para o pessoal do Facebook que está acompanhando a gente. Olá, Matheus. Então, na verdade, esses materiais biodegradáveis, eles vêm de duas fontes, que é materiais que vêm de fonte sintética e materiais que vêm de fontes naturais. Os materiais que vêm de fonte sintética, eles são derivados de petróleo. E dentre esses, nós destacamos a policaprolactonas e os poliesteraminas, que são os dois componentes que são mais utilizados. Já os naturais são aqueles que são provenientes de fontes naturais, como o próprio nome diz, e também renováveis. Então, destaca-se os polissacarídeos que são provenientes de plantas. E dentro do grupo de polissacarídeos, o amido é o mais utilizado. No entanto, a gente também tem outros polímeros, que são, por exemplo, o PHB, polihidroxibutirato, que ele é produzido a partir de micro-organismos e também é utilizado para a produção desses materiais que são biodegradáveis. Ok, mais uma pergunta na tela. Meu nome é Amanda. Eu gostaria de saber sobre os custos de produção dos produtos biodegradáveis. Esses produtos, eles são mais caros ou mais baratos que os convencionais? Oi, Amanda. Bem, hoje em dia, se a gente considerar os produtos que existem biodegradáveis, nós estamos quase que equiparando os preços. É claro que essa é uma questão que só vai mudar com o tempo. Quando a curva de produção de petróleo começar a cair, porque não é inesgotável, o preço do petróleo cresce e com isso os derivados de petróleo vão ter um preço mais alto. Com isso os plásticos vão ficar mais altos. O preço dos plásticos vai ficar mais alto. Então, os produtos biodegradáveis que introduzem na matriz do plástico fontes renováveis vão acabar sendo mais baratos do que o próprio plástico que a gente conhece hoje. O que é uma questão de tempo e quem estiver preparado para produzir esses plásticos, esses materiais biodegradáveis, vai ganhar muito dinheiro no futuro e um futuro muito próximo. Ok, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer o isopor biodegradável produzido na UFG a partir da goma do cajueiro. E no quadro Casulo de Ideias, Tayla e Michel explicam quanto tempo o lixo demora para se decompor no ambiente. O plástico. Muito tempo. A latinha de alumínio, a latinha de refrigerante. Um montão de dia. E o chiclete? Gruda. Gruda, né? Mas quantos anos? Um montão de anos. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre produtos biodegradáveis. Nossos convidados são os pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, Kátia Fernandes e Marcos Pereira. O poliestireno expandido, mais conhecido no Brasil pelo nome comercial isopor, leva cerca de 400 anos para se degradar no ambiente, poluindo as cidades, os solos, os rios e os oceanos. Mas a professora Kátia e o Marcos desenvolveram uma formulação desse material que se decompõe em tempo milhares de vezes menor. Vamos conhecer melhor então o isopor biodegradável. Você certamente já observou essa saliência no tronco do cajueiro. É a goma. Ela é produzida num mecanismo de defesa, quando a árvore sofre um corte ou é atacada por insetos ou micro-organismos. Essa goma é a base do isopor biodegradável produzido na Universidade Federal de Goiás. Põe então ela em água, tritura, coloca ela em água, ela solubiliza de um dia para o outro, dependendo do volume. E você consegue então extrair o polissacarídeo por uma precipitação simples com etanol. Aí então você pega o polissacarídeo, seca e ele é dos componentes básicos para a formulação desse material tipo isopor. Ao material extraído do cajueiro é adicionada uma goma sintética. A mistura é dissolvida com a ajuda de um catalisador, uma substância que acelera a velocidade da reação.
O produto obtido é colocado nos moldes e levado para a secagem, formando assim o isopor biodegradável. Esse material ele é solúvel em água e, se a gente fizer uma analogia, ele vai ter uma dissolução muito mais rápida e uma reincorporação no ambiente. Uma bandejinha desse material que a gente produziu aqui vai levar 20 dias para ser reincorporado no ambiente. Mas é uma reincorporação completa, porque ela é degradada. Ela não é só partida, ela é degradada, ela é consumida pela biota do ambiente como fonte de carbono. Além disso, esse isopor apresenta uma outra vantagem. Sua produção não gera nenhum resíduo. 100% dos materiais utilizados na formulação são aproveitados. Eu acho que a gente precisa de ter mais gente pensando em materiais e soluções para que a gente consiga manter o nosso conforto, né? Porque o homem é movido pelo desejo de ter conforto. Então, para a gente manter o nosso conforto, a gente precisa realmente pensar com seriedade e investir muito em pesquisa para gerar materiais que possam ser reincorporados, que não gerem lixo na sua cadeia de produção. Enfim, esse sistema começo, meio e fim, pensando no ambiente. Marcos, quanto tempo leva para esse isopor ser produzido? Bom, a produção desse isopor é relativamente alta. Então, assim, partindo das soluções de polímeros, em torno de 1 dia, 2 dias se obtém o material, esse isopor biodegradável. E ele é degradado em contato com a água. Explica pra gente. Isso, essa a gente chama de biodegradação ou hidrossolubilidade em água. Ela ocorre quando esse material entra em contato direto com a água. Como esses polímeros têm mais afinidade com a água do que com o próprio polímero, eles então se dissociam, se separam e ficam disponíveis naquela água. Aí os micro-organismos e enzimas que são produzidas por esses micro-organismos vão degradar esse material então, deixando nenhum tipo de resíduo. E eles utilizam esse material como fonte de carbono para o desenvolvimento deles. E aí, quando a gente fala água, a gente pode considerar chuva, umidade? Pode considerar chuva, umidade. Ele pode ser um material que entra em contato no mar, pode ser descartado no mar, em rios, que ele não vai gerar nenhum tipo de resíduo que seja poluente. Ele é completamente absorvido pelo ambiente. E no solo úmido também. O solo vai sempre estar no lixão, por exemplo, né? Que a gente pensa sempre lixão porque nós não chegamos no nível de evolução que gostaríamos. Mas misturado, por exemplo, com os resíduos da sua cozinha, ele já vai degradando, porque o resíduo é úmido e já vai degradando. Professora Kátia, vocês já depositaram patente desse produto? Já, essa é uma patente da Universidade Federal de Goiás, ela é a titular da patente e nós somos os autores desse depósito. Bacana. E antes de produzir o isopor, vocês produziram o plástico também a partir da goma do cajueiro. A gente mostrou aqui no Viver Ciência. É verdade, Divino. A gente trabalha com goma de cajueiro desde 2008. E, bem, nesses quase 10 anos de trabalho, foram muitos os produtos que nós desenvolvemos e que ainda vamos desenvolver. Eu espero voltar aqui para trazer algumas outras coisas muito legais sobre a goma de cajueiro. Professor, e na produção aí desse isopor biodegradável, o aproveitamento, a gente mostrou na matéria, é de 100%, não é isso? Até o líquido ali, resultante da extração do polissacarídeo do caju, ele é aproveitado. De que forma? É uma produção que a gente chama de aporte zero, né? Porque quando você precipita, como eu expliquei anteriormente, o polissacarídeo, aquele líquido ele vai ser evaporado, então vai separar o álcool da água. Só que esse líquido ele tem um anti-inflamatório e analgésico muito potente que está sendo estudado pelo professor Elson Alves da Costa, do Departamento de Farmacologia lá do ICB. E que a gente acha, assim, também muito promissor para aplicações farmacológicas. E como que surgiu a ideia de trabalhar com a goma do cajueiro? Como eu já falei uma vez, a gente começou a trabalhar com a goma de cajueiro quando eu me senti desafiada a produzir um plástico transparente e biodegradável. Minha preocupação com a biodegradabilidade, com o planeta, é muito séria, muito forte, é muito minha, né? E aí nós conseguimos fazer o plástico e a partir desse momento, o Marcos já participava desse projeto, a gente começou a pensar, ora bolas, a goma arábica, que é produzida na Índia, ela tem tantas aplicações, por que a goma de cajueiro não tem? E aí começamos a explorar as possibilidades e hoje nós temos um mundo de coisas. Uma gama de materiais que estão sendo desenvolvidos aí a partir dessa goma do cajueiro, desse polissacarídeo extraído dessa goma.
Bacana. E o interessante é que, em relação ao amido, que é geralmente utilizado nos outros produtos biodegradáveis, o amido é um produto que serve para alimentação humana e a goma do cajueiro não. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que pensar muito. Como o Marcos disse, o amido ele faz parte da matriz de muitos plásticos biodegradáveis. E como o Marcos também já disse, a produção de lixo vai ser 3 vezes maior do que o crescimento da população, e a produção de alimento ainda vai estar abaixo do crescimento da população. Então, eu tenho lixo, população e comida. Não dá para fazer plástico com comida. Nós precisamos de ter alternativas renováveis, mas que não sejam alimentares, que não sejam fonte de energia, porque vai faltar. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco tem Casulo de Ideias. Até já! Fica ligado que o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre produtos biodegradáveis. Lugar de lixo é no lixo. Todo mundo sabe disso, apesar de muita gente não praticar, né? As crianças aprendem desde cedo essa máxima, mas será que elas têm alguma noção da quantidade de lixo que elas produzem e do tempo que esse lixo leva para se decompor no ambiente? Nós submetemos a Tayla e o Michel ao teste. Vamos conferir então o resultado. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Tayla e eu tenho 7 anos. Meu nome é Michel, tenho 5 anos. Tayla, qual que é a quantidade de lixo que você acha que você produz todos os dias, diariamente? Pouco? Pouco quanto? Uns 3%. O que você faz com as embalagens dos salgadinhos, da bolacha recheada? O que você faz com essas embalagens? Tem que jogar no lixo. Tem que jogar no lixo, né? É. E o que acontece se nós descartarmos essas embalagens no meio ambiente? Quais que são as consequências? De entupir o bueiro e enlagar a cidade. Eu vou falar alguns materiais aqui e aí você vai me dizer quanto tempo que você acha que leva para desaparecer o meio ambiente, para a bactéria ir lá e comer esse material. O plástico. Muito tempo. A latinha de alumínio, a latinha de refrigerante. Um montão de dia. E o chiclete? Gruda. Gruda, né? Mas quantos anos? Um montão de anos. Isopor? 3 anos. 3 anos? Você acha que a gente deveria cuidar melhor do nosso planeta? Sim. Sim? Por quê? Porque senão a gente morre. Porque o planeta tem ar, lua e sol. E a gente precisa disso. Professora Kátia, o Michel disse aí que são 3 anos, né, para o isopor se decompor. Um pouquinho mais que isso, né? É, bem mais do que isso. Na verdade, você sabe que a maioria da informação que a gente tem fala em tempo indeterminado, o que supera aí muitas centenas de anos. E o problema do isopor é que são 7 tipos diferentes e dependendo do tipo você tem mais fácil ou mais difícil a degradabilidade. Mas nunca inferior a 100 anos de degradabilidade, podendo chegar a 400 anos, enfim. Marcos, a poluição por isopor, ela é muito grande? A gente sabe que por plástico sim, mas e por isopor? Quais são as áreas ou as atividades em que ele é mais utilizado? Então, a poluição por isopor ela é muito alta. São produzidos cerca de 82 mil toneladas por ano de isopor que é descartado no meio ambiente. Dessa quantidade de 82 mil toneladas, apenas 7 mil toneladas são recicladas, ou seja, menos de 9% do total que é produzido é reciclado, ou seja, reaproveitado. Esse material então é jogado no ambiente e fica ali contaminando tudo. E é importante falar que a reciclagem do isopor é um grande problema. No Brasil tem 2 empresas que fazem isso. Agora você imagina que o isopor, grande parte dele é ar. Quando você vai reciclar, você retira todo o ar, então uma placa de isopor vira alguma coisa desse tamanho. Mas leva um caminhão para carregar essa placa.
Então, não dá lucro. É um plástico que quando você tira o ar, o que sobra não dá lucro. E ainda gastou combustível diesel para carregar para a usina de reciclagem e emitiu gases de efeito estufa. Veja bem, o grande problema que é. Professora, o que precisa ser feito para ampliar essa produção de biodegradáveis no Brasil? Depende de quem essa iniciativa? Depende da sociedade. A sociedade precisa, primeiro, se conscientizar. Você viu as crianças, elas não têm noção de quanto lixo elas geram por dia. Pouco, 1%, quanto que eu gero por lixo? Nós precisamos ensinar nossas crianças urgentemente a pensar o que elas usam e, mais do que isso, nós, sociedade, precisamos insistir no tema de voltar para quem produz o plástico a responsabilidade de destinar esse plástico. Quando a gente conseguir fazer isso, então o PET que eu uso volta para a fábrica e a fábrica tem que dar destino a esse PET. Então, para ele que usava PET porque o PET era barato, quando ele tiver que reciclar o PET que é caro, aí o biodegradável passa a ser vantagem para ele, porque o biodegradável hoje pode ter um preço mais caro, mas ele não retorna como um resíduo que gasta dinheiro para tratar. Professor, e a indústria da reciclagem é uma indústria que gera muito dinheiro, não é? Exatamente. Gera muito dinheiro, mas no caso específico de isopor não é tanto, porque o volume acaba ficando pequeno, mas o grande problema é que está gerando porque nós terceirizamos o problema. Mas só que a gente vai gerar lixo até um momento que não tem mais onde pôr. Não tem onde mais reciclar e reaproveitar. Nós precisamos ter consciência do uso e, sobretudo, devolver a quem produz ou usa como embalagem, ou enfim, para que ele dê destino. Ok, e assim a gente encerra o Viver Ciência de hoje. Professora Kátia Fernandes, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço muitíssimo mais essa oportunidade e deixo aqui uma mensagem. Pensem no sorvete, no pote de isopor, na colher de plástico. Quantos minutos você leva para consumir e quanto tempo isso vai ficar no ambiente? Marcos Júnior, muito obrigado pela presença. Agradeço ao programa pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando informações e conhecimento a respeito desse tema que é muito importante para a sociedade de forma geral. Conscientizar a população da necessidade desse consumo exagerado desses produtos que não são biodegradáveis. E obrigado também a você que nos acompanha, lembrando que esse programa já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá seu comentário, beleza? Um abraço e até a próxima!